Olá, galerinha dos primeiros anos, do professor Aguiar Peçanha, professora Fabiana de Biologia, com mais algum tema para a gente analisar hoje. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre relações ecológicas. O próprio nome já diz, né? Relacionar de forma natural, na natureza. Ou seja, todos os seres vivos dependem dos seus relacionamentos com outros seres e com o meio para poder sobreviver. Quando a gente fala de relações ecológicas, eu devo entender que existem dois tipos de relações ecológicas: relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Nome também bastante sugestivo, né? Harmônica, ninguém sai prejudicado, e desarmônica, o fato de um ou mais seres saírem prejudicados nessa relação. A gente deve entender também um outro tema que é utilizado, um outro termo, que é intraespecífica ou interespecífica. Intra é da mesma espécie, inter em espécies diferentes que se relacionam. Alguns termos foram citados, como por exemplo, a gente pode falar mutualismo. Olha o nome, mútuo. O que é algo mútuo? Tem volta. Então, é uma relação onde dois seres se relacionam, uma relação harmônica, ambos saem beneficiados e existe uma relação vital. Não existe vida se for fora dessa relação. Então, esse é o mutualismo. Outro termo que a gente utilizou também foi o comensalismo. Comensalismo é uma relação também harmônica, aonde um dos seres sai beneficiado e o outro não leva nem vantagem nem desvantagem. Um exemplo disso a gente vê o tubarão com o peixe rêmora. Ele fica grudado no tubarão e pega a sobra do alimento do tubarão. Para ele é vantagem, para o tubarão é simplesmente insignificante a presença dele ali. Então, é um outro tipo de relação harmônica. O terceiro termo, inquilinismo. Inquilino, o que é inquilino? Mora num determinado lugar. Qual exemplo a gente pode citar? Orquídeas. A gente sempre vê orquídeas pregadas em troncos de outras árvores maiores. Então, a orquídea, ela aumenta a incidência do sol que ela recebe, sendo fixada no tronco de outra árvore, se alimenta da seiva que escorre por esse tronco, sai beneficiada e para a árvore é indiferente. Não existe uma dependência vital. Se ela estiver ali ou não, uma não depende da outra para sobreviver. Mais um termo utilizado foi protocooperação. Protocooperação é também uma relação harmônica, aonde um dos indivíduos sai beneficiados e o outro é indiferente. E não existe uma dependência vital. Um exemplo disso é o jacaré e o pássaro palito. A gente vê imagens do pássaro dentro da boca do jacaré, se alimentando da sobra de alimentos nos dentes do jacaré. Com isso, ele faz a alimentação em seu próprio benefício e o jacaré sai na vantagem, porque ele encontra um dentista grátis ali, né, que faz a limpeza dos dentes dele. Não é uma relação vital, pode acontecer de viverem separados. Mais uma relação ecológica, predatismo. O que é predatismo? Existe um predador que ele vai caçar para comer. Então, o leão caçou a zebra para se alimentar. O leão sai beneficiado e a zebra, coitadinha, não sai, morre na situação. Então, é uma relação desarmônica. Predatismo a gente acabou de falar, então o próximo é parasitismo. Parasitismo é uma relação desarmônica aonde um ser tira vantagem do outro. Por exemplo, a gente está com uma doença bacteriana. A bactéria se alimenta dos nossos nutrientes, causando com isso um prejuízo para o seu hospedeiro. Competição. Competição pode ser pela fêmea, pelo território, então pelo alimento. Esses animais vão competir entre si e ambos vão sair prejudicados. Uma relação desarmônica. E a gente vê também um outro relacionamento que se chama amensalismo. É uma relação desarmônica onde um ser inibe o desenvolvimento do outro. Exemplo disso, o fungo
ele é utilizado para a confecção de antibiótico. Por quê? Porque fungo inibe a proliferação da bactéria. Então, essa é uma relação que é chamada de amensalismo. Ok? Ficamos por aqui hoje. Logo volto com mais um tema. Beijo grande. Saudades.